Ei, você já parou para pensar que toda vez que a gente vai se comunicar, nós utilizamos as 6 funções da linguagem? Ai, Maravigold, o que é isso? Não se preocupe que eu vou te explicar na aula de hoje. Bem, para quem ainda não me conhece, meu nome é Raquel Ellen, mais conhecida como a Maravigold. E na aula de hoje nós vamos aprender com exemplos do seu cotidiano como é que a gente utiliza as 6 funções da linguagem, mas não necessariamente a gente as nomeia. Bom, existe um teórico da nossa língua chamado Roman Jakobson que ele estudava os 6 elementos que tem que ter em toda a comunicação. Independente de onde você mora, nós temos esses 6 elementos. Quais são então esses 6 elementos? Nós vamos ter então um emissor, que é a pessoa responsável por emitir a mensagem. A mensagem é aquilo que vai ser transmitido por uma outra pessoa e essa outra pessoa a gente vai chamar de receptor, que é a pessoa responsável por receber essa linguagem. Ambos têm que dominar o código linguístico. O que é o código linguístico? As regras que foram criadas para que houvesse então uma comunicação efetiva entre o emissor e o receptor. A gente também tem o canal, que nada mais é o veículo por onde essa comunicação se dará. Se vai ser através de uma publicidade, se vai ser através de um poema, se vai ser através de uma carta, de uma conversa informal. E por último, nós temos o contexto, que é a situação onde vai ocorrer essa comunicação. Se vai ser numa entrevista de emprego, se vai ser durante uma conversa. Então, nós temos esses 6 elementos que são essenciais para que ocorra aí uma comunicação efetiva, eficaz. Baseando-se nesses 6 elementos, o Roman Jakobson criou então as 6 funções da linguagem. Por quê? Porque ele costumava dizer que o que é, minha gente? Que toda fala tem uma intenção. E dependendo da intenção que você tem, ela é baseada em um desses 6 elementos da comunicação, que são elas: referencial, emotiva, conativa, ou também pode ser chamado de apelativa, fática, metalinguística ou poética. Então, eu vou ensinar com exemplos para vocês do nosso cotidiano para que fique mais fácil aí a compreensão desse assunto. Bom, nós temos a função emotiva, que também pode ser chamada de expressiva. Qual a ênfase dela? Vai ser no emissor, tá? A pessoa que está transmitindo aí a comunicação. Então, quais são as características dela? Ela vai ser extremamente subjetiva, ou seja, é o meu ponto de vista diante de uma determinada situação. Se é o meu ponto de vista, nós vamos ter o predomínio em primeira pessoa do singular. Vai ser uma visão muito mais intimista e unilateral, porque eu estou levando em consideração só aquilo que eu acho que é certo. A preocupação sempre vai ser com o eu, e aí ela sempre vai ser baseada em opiniões e em relatos pessoais. Quais são, então, um exemplo que a gente poderia utilizar quando a gente tem, então, uma função emotiva? Por exemplo, nós temos um grande escritor chamado Fernando Pessoa, que ao longo da carreira dele, ele fez tantos heteronômios, que são pessoas diferentes que ele criou, e essas pessoas conversavam entre si, que chegou um momento da vida dele que ele nem sabia mais quem ele era. E aí ele criou um poema, tá? E eu vou ler para vocês esse poema para explicar para vocês, ó. E diz assim: não sei quem sou, que alma tenho. Quando falo com sinceridade, não sei com que sinceridade falo. Sou variantemente outro do que um. Eu quero que não sei se existe, se é esses outros. Sinto crenças que não tenho, elevam-me ânsias que repudio. A minha perpétua atenção sobre mim perpetuamente me ponta. Traições de alma a um caráter que talvez eu não tenha, nem ela julga que eu tenho. Sinto-me múltiplo. Então, por exemplo, nesse poema do Fernando Pessoa, ele está se expressando como é que ele se sente depois de tantos anos fingindo ser outras pessoas. Então tem a visão dele como é ser um poeta que finge ser outras pessoas. A mesma coisa quando eu vejo lá um aluno, né, que fala: fui aprovado na USP. Então ele está sentindo, ele está preocupado em transmitir para o receptor aquilo que ele
propensa. Tudo bem? Então essa foi a nossa primeira função. A segunda função, nós damos o nome dela de referencial. Então ela está se referindo ao referente. O que é o referente em si? Ele está preocupado com o assunto, sobre aquilo que vai ser transmitido para outra pessoa com quem eu estou falando. Então, quais são as principais características dessa função? Ela vai ser muito mais informativa e vai mexer com a nossa cognição. Como assim, Maravigold? Com as informações que eu tenho a respeito sobre aquele assunto. Então, por exemplo, uma notícia de jornal, ela vai ser referencial. Por quê? Ela precisa ser objetiva, ela precisa ser clara e coesa. Quando uma pessoa lê uma notícia, ela precisa saber os elementos essenciais. O que aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu e quem são as pessoas que estão envolvidas. Por isso, a linguagem vai ser utilizada muito denotativa, ou seja, palavras que vão ser utilizadas no sentido real. Eu vou dar muito mais ênfase na informação, então não é aquilo que eu acho, mas sim aquilo que de fato aconteceu. Então ela vai ter uma visão que vai ser mais universal, ela tem a função de trazer um maior esclarecimento e conhecimento para a pessoa, por isso ela vai ser escrita sempre em terceira pessoa, porque quando eu faço isso eu deixo o meu texto mais impessoal. Então quais são os exemplos que a gente pode usar? Então, como eu já disse anteriormente, o jornal, as teses de mestrado e doutorado, porque foram sistematicamente testadas para ver se realmente é aquele resultado. A gente tem os textos científicos, Então, tudo aquilo que literalmente que a ciência comprova como sendo verdadeira. Agora nós vamos falar sobre a terceira função de linguagem, que a ênfase dela vai ser no receptor. Então, ela é chamada de conativa ou apelativa. Por quê, minha gente? Ela vai ser muito utilizada em publicidade e na propaganda, que tem a função de mexer com o receptor. Então, qual que é a intenção dela? Mudar os hábitos das pessoas. Então, por exemplo, o influencer digital, minha gente, ele usa o tempo inteiro a função que é conativa, apelativa, Porque a intenção dele é influenciar com que as pessoas mudem de hábito ou adquirem um produto que ele está vendendo. Então, lá ela vai ter um alto teor de persuasão, de convencimento. Geralmente os verbos vão estar sempre no modo imperativo, que são aqueles que te dão uma ordem. Venha conferir, não deixe de aproveitar. Eu vou convidar você então a você tomar uma ação. Ou às vezes eu posso literalmente pedir, mandar que você tome aí uma ação. E muitas vezes o que acontece também é em forma do que, gente? Que ele vai apenas sugestionar. Ele vai te dar uma sugestão. Então a gente vive em um momento um pouquinho complicado na nossa sociedade, em que a gente tem vários influencers digitais que sugestionam para que a gente faça o quê? Use lá os joguinhos, Conhecido lá com a câmera de tigrinho, dentre tantos outros. Ele está apenas sugestionando, porque depois se você perdeu ou não o seu dinheiro, a responsabilidade é quem? É sua, porque ele sugestionou, mas se você apostou ou não, aí já é outra coisa. Bom, então como eu falei para vocês, quais são as características? Os verbos vão sempre estar no modo imperativo, que pode tanto dar uma ordem quanto solicitar algo para que você faça. Vão ser sempre orações que vão ser optativas. O que são optativas? São orações que expressam o desejo. E aí eu sempre vou ter um enfoque no meu receptor, que eu estou preocupado com as ações que ele vai tomar diante da minha fala, tudo bem? Agora, a outra que a gente vai aprender hoje é a função metalinguística. A metalinguística é a que a Maravigold está usando agora com vocês. Para poder explicar para vocês língua portuguesa, eu estou utilizando outras palavras na nossa língua para explicar o que é uma função da linguagem. Então, exemplo, quando eu vou lá no dicionário e tenho que pesquisar, o que é uma palavra prolixa? O que eu vou usar? Eu vou usar outras palavras para explicar o significado da palavra prolixa. Agora, se eu estivesse aqui com o meu celular e tirando uma selfie, e alguém tirasse uma selfie minha tirando uma selfie, seria aí uma metalinguagem.
Então, quando você tem lá, por exemplo, um grande quadro que a gente tem do Van Gogh fazendo seu autorretrato e outra pessoa pintou o Van Gogh fazendo seu autorretrato, a gente tem a função, então, que é a metalinguística. Então, o que é a metalinguística? Quando a própria língua explica a língua. Então, por exemplo, quando eu tenho uma música que fala sobre outra música, quando eu tenho um escritor, um poeta que fala sobre quão difícil é escrever um poema, quando eu tenho um cronista que fala sobre o trabalho de fazer uma crônica. Então, a função metalinguística é quando a própria língua explica a língua. E nós temos também agora a função poética. Muita gente costuma confundi-la com a função emotiva. Qual que é a principal diferença? Na emotiva, o que vou ter ênfase é no emissor. Quando é na poética, a ênfase vai ser na mensagem que vai ser transmitida. Então, por exemplo, quando a gente tem uma música, quando a gente tem um poema, quando tem uma preocupação estética. Então, eu tenho um soneto. Um soneto, eu sei que ele é formado por 3 tercetos e 3 quartetos, e o último verso tem que ser chave de ouro. Então eu tenho uma preocupação com essa estética, eu tenho que saber que ele tem que ter versos decassílabos, certo? Essa linguagem, ela vai ser repleta de figuras de linguagem, então eu vou usar muito o sentido conotativo das palavras. E o que é o sentido conotativo? É o sentido figurado dessas palavras. Ela vai provocar um impacto visual e emotivo e sonoro ao mesmo tempo. Então, uma figura de linguagem muito utilizada vai ser a sinestesia, que é a mistura dos nossos 5 sentidos. Então, se eu falo assim, a sua voz é doce para mim. Então, eu tenho o som, que é a voz, e doce, que é o meu paladar. Então, eu vou fazer aí essa brincadeira com um jogo de palavras. E, geralmente, ela vai agir conjuntamente com outras funções da linguagem. Então, a gente pode ter um texto, uma música, um artigo, um texto jornalístico que vai ter o predomínio de uma função da linguagem, mas não significa que num texto só eu vou ter só uma função de linguagem. Não, eu posso ter várias, mas uma sempre vai acabar predominando. Então, a gente vai ver muito isso quando a gente tem os poemas que são visuais, que foram criados no concretismo. O meu videomaker vai colocar aqui um poema para vocês, que eu vou ler, que é do Mila Fernandes, que fala assim: era um homem bem vestido, foi beber no botequim. Bebeu muito, bebeu tanto, que saiu de lá assim. E aqui nesse poema a gente consegue ver literalmente que ele saiu de lá cambaleando. Então a função poética, ela vai dar ênfase na mensagem, tudo bem? E a última, mas não menos importante, é a função fática. A função fática, ela tem a função de checar se o canal de comunicação realmente está funcionando. Então, quando eu estou em sala de aula e eu pergunto para os meus alunos, todo mundo entendeu que é a função da linguagem? E aí o pessoal fala assim, sim ou não. Então eu estou tentando o meu canal. A mesma coisa quando eu ligo para alguém e a ligação está ruim, eu falo, alô, você tá me ouvindo? Ah, não tá? Peraí que eu vou ligar de novo. Ah, ou quando você fala uma coisa e a pessoa entendeu outra, você fala, não, peraí, deixa eu te explicar. Eu quero dizer isso na verdade. Então foi isso, minha gente. Conhecemos hoje então as 6 funções da linguagem. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha e não deixe de se inscrever, porque assim a gente consegue ajudar muitos outros alunos a também estudarem bem no vestibular. Beijos e até o próximo vídeo. Ficou errado, falei errado. Por que falou errado aqui? Eu falei vídeo, acho que é errado, não saiu errado? Não, até o Então tá próximo bom. vídeo.